Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física do professor Éder. E como vocês estão vendo aí na nossa telinha, a aula de hoje será sobre as leis de Newton. Mas é bom lembrar que nós já estudamos alguma coisa, né, sobre as leis de Newton e vamos fazer hoje apenas alguns breves comentários. O que nós vamos ter na nossa aula de hoje? Vamos comentar, como já disse, sucintamente as leis de Newton. Eu quero também dar uma ênfase mais para a segunda lei de Newton. E eu também vou mostrar, evidenciar alguns tipos de força que são interessantes para os nossos estudos futuros, ok? Então vamos começar com a primeira lei de Newton. Vocês estão lembrados? A lei da inércia, né? A primeira lei, que é conhecida como a lei da inércia. Na verdade, inércia é uma propriedade que os corpos possuem ao ter massa, e essa propriedade indica que o corpo que está parado tende a continuar parado, tende a continuar em repouso, a menos que uma força venha a ser exercida sobre ele para tirá-lo do movimento. E um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Se uma força externa agir sobre esse corpo, estando em movimento, esse corpo poderá parar, mas nunca vai parar se nenhuma força agir sobre ele. Em resumo, se a força resultante que há sobre os corpos for nula, esse corpo vai estar em equilíbrio. A tendência dos corpos é sempre estar em equilíbrio, e o equilíbrio pode ser ou o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Ok? O que é mesmo um movimento retilíneo uniforme? Vocês estão lembrados? É um movimento cuja velocidade é constante e que a trajetória é reta, por isso esse R aqui de retilíneo. Ou o corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme, ou o corpo vai estar em repouso, se a força resultante for nula. A inércia é uma propriedade que todos os corpos possuem, e quando nós falamos desta propriedade, entendendo que o corpo continuará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a força resultante for nula, é o enunciado da primeira lei da dinâmica, que é a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. Então, inércia não é uma lei, é uma propriedade, e a lei que trata desta propriedade chama-se lei da inércia, ou primeira lei de Newton, ou primeira lei da dinâmica, ok? Agora, a terceira lei é a lei da ação e reação. Ação e reação. Esta lei é muito curiosa, porque todos dizem assim: a toda ação existe uma reação, não é verdade? Mas, convenhamos, esta ação e esta reação constituem um par de forças. Então, não é qualquer ação e qualquer reação que está vinculada no enunciado desta lei, porque esta lei diz respeito a forças. Quando uma força age sobre um corpo, esse corpo que recebeu esta força devolve a mesma força para o corpo que agiu sobre ele. Ou seja, se nós temos uma ação de força, nós temos uma reação de força. Podemos ter um exemplo da seguinte situação: uma bola caindo. Ok, essa bola está caindo em direção à superfície que eu desenhei aqui. Quando essa bola atinge a superfície, ela faz uma força sobre a superfície. Esta força, vou representá-la de vermelho aqui. Esta força é para baixo, vertical. A superfície, por sua vez, faz uma força na bola, por isso que a bola volta. Por isso que a bola vai voltar para cima. E quando essa superfície faz uma força na bola, a força que nós percebemos que foi realizada na bola é chamada de reação. Então nós temos aqui uma força para cima que eu vou desenhar de verde. Então quer dizer que uma força para baixo e uma força para cima. E isto, a força de ação, que é a vermelha, está na superfície, aqui embaixo, ok? Que seria, por exemplo, o solo, essa parte de baixo. E a reação é a de verde, que é na bola. Então nós temos uma ação na superfície e a reação na bola. Então podemos concluir uma coisa, que primeiro, a ação e reação, elas
são um par de forças que agem em corpos diferentes, ok? Corpos diferentes. Isso é uma coisa que nós precisamos lembrar. E por serem corpos diferentes, elas não se anulam. Não se anulam. Por que eu estou falando que elas não se anulam? Porque olha só, se eu tenho, digamos, aqui uma superfície, um bloco aqui, alguém puxa com a força para a direita F1 e outro com a força para a esquerda F2. Se F1 for igual a F2, as duas forças se anulam, então o corpo continua em repouso, ou seja, a força resultante é zero. Aí entra a nossa primeira lei aqui, né? Mas aqui uma força para baixo e uma força para cima não se anulam. Por quê? Porque uma é num corpo e outra é no outro corpo. Aqui nesse bloco que eu acabei de desenhar aqui, a força resultante é zero, a F1 anula a F2 porque as duas agem no mesmo corpo. Então tá aí a diferença, em corpos diferentes, forças de mesmo valor e mesma direção e sentidos opostos não se anulam. Ah, então quer dizer que elas têm a mesma direção? Sim, ó, mesma direção. Mesma direção, mas uma está para cima, outra para baixo. Mas ó, direção é aquela reta que não tem seta, então quer dizer que elas estão na vertical, ok? Mas elas estão em sentidos opostos, uma está para baixo, outra está para cima, e é onde entra a setinha, né? Então, sentidos opostos. Estão aqui algumas características da ação e reação, mas existe uma outra, que é a quinta, que nós não podemos esquecer. Né? Vamos colocar aqui a quinta característica. Elas têm módulos iguais. Módulos iguais. Isso é importante, ok? Então a ação e reação tem mesmo módulo? Sim, o valor que tem uma, a outra também tem. Se uma for de 20 newtons, a outra também é de 20 newtons. Se uma for de 50 newtons, a outra também será de 50 newtons. Um exemplo disso. Olha aqui, nós temos o Sol e nós temos aqui a Terra. O Sol está puxando a Terra com a força para a esquerda e a Terra está puxando o Sol com a força para a direita. Lei da gravitação universal, não é isso? A força que está sendo realizada para a direita é a ação e a força que está sendo realizada para a esquerda pode ser chamada de reação e vice-versa. Mas as duas possuem o mesmo módulo. Estão na mesma direção, horizontal, sentidos são opostos, em corpos diferentes, porque uma é no Sol, outra é na Terra. Né? Elas não se anulam e, enfim, possuem o mesmo módulo. É aqui um exemplo de ação e reação. A força que a Terra faz no Sol e a força que o Sol faz na Terra. Pela lei da gravitação universal nós percebemos isso, ok? Então agora, esse foi um breve resumo, porque eu sei que vocês já estudaram sobre as leis, essas duas leis aí, né? A primeira e a segunda. Agora nós vamos estudar a segunda lei de Newton, ok? Então vamos para a segunda lei de Newton. Imaginamos aqui um bloquinho vermelho, aqui como na figura, de massa M, e que sobre esse bloquinho está sendo realizada uma força F para a direita. Nós sabemos que se a pessoa conseguir, ela vai arrastar esse bloquinho para a direita, não é isso? Então vai aparecer aí um movimento para a direita. Mas veja bem, o Newton buscou relacionar esta força que a pessoa está fazendo com essa massa de alguma forma. Ele percebeu também que quando o corpo vai ser arrastado para a direita, aí nesse caso, ele vai ganhar uma aceleração. Aceleração, professor? O que é isso? A aceleração não é aquela grandeza que faz aumentar a velocidade de um corpo? Sim. Então o corpo vai sair acelerado? Vai, ele continuará acelerado enquanto houver força. E qual que é a relação que o Newton descobriu entre a força, a massa e esta aceleração? Está aqui, ó. A força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Ah, que força que é essa? É a força que age sobre os corpos. E se tiverem muitas forças agindo sobre esses corpos? Você não tira uma resultante? Não é uma força só que você vai tirar como resultado? Yes! Então essa força, coloca-se um R aqui, porque a força resultante, se houverem várias... Ah, mas peraí, não tem uma força peso apontada para baixo? Tem. Não tem uma força normal apontada para cima? Tem. E aí com essa força F para a direita, tira-se a resultante e vai dar simplesmente essa F. Por quê? Porque a normal se anula com o peso, nesse exemplo aqui, não é isso?
Professor, mas faltou a setinha no normal. Vamos colocar a setinha no normal e no peso então, para ficar mais completo, né? Ah, professor, então quer dizer que esta daqui é a segunda lei de Newton? Nós estamos vendo a segunda lei de Newton no ensino médio, e para o ensino médio esta aqui é exatamente a segunda lei de Newton. Mas no ensino superior é outro? Não, é esta. Só que tem alguns arranjos, alguma coisa que acrescenta um toque de matemática mais aprofundado, mas nós não vamos nos preocupar com isso agora não. Por enquanto, a segunda lei de Newton é essa daqui: força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas então veja só, quanto maior a massa, olha só para essa continha. Eu vou mostrar para vocês só através da continha. Não vou fazer mais desenho, não vou fazer mais imagem, porque não precisa. Veja bem, se você aumentar esse M aqui, aumenta o M. Aumentando ele, multiplicando pela aceleração, a força não será maior? Sim. Então olha só, eu preciso de mais força para acelerar um corpo. Quanto maior a massa desse corpo, mais força eu devo fazer para acelerar esse corpo. Não é isso? Pensa se esse bloco vermelho aqui fosse bem maior e uma força pequena. A aceleração seria pequena. Pensa se esse bloco fosse bem menor e uma força grande. A aceleração seria grande. Então quer dizer que a força, ela faz com que a aceleração seja cada vez maior quanto menor for a massa. E se eu manter a massa constante? Se eu mantiver a massa constante e aumentar a força, olha, mantém esse M aqui constante, aumenta esse F aqui. O que acontece com a aceleração do outro lado? Ela não vai ficar maior? Vai. Por quê, professor? Porque a aceleração isola ela, o M que está multiplicando passa para baixo dividindo, fica a força resultante sobre M, não é isso? Então a aceleração vai ser muito maior quanto maior for a força. Se eu mantiver a massa constante, se eu observar um corpo apenas, que é um corpo que tem uma massa constante, se eu mantiver a massa constante, aumentar a força, eu tenho um aumento na aceleração. Se eu diminuir a força, diminui a aceleração. Portanto, nós podemos fazer o seguinte: a força resultante é proporcional a quem? A aceleração. Não, eu vou escrever de outra forma para ficar mais fácil para você compreender. A aceleração é proporcional a quem? A força resultante. E a aceleração é inversamente proporcional a quem? A massa. Oh, mas como assim, professor? Olha, a massa não está na parte de baixo? Está. Olha aqui nessa aqui, ó, nessa formulazinha. A aceleração é força sobre massa. Se a massa estiver embaixo, quanto maior o valor que eu colocar embaixo, menor será o valor da aceleração. Quanto maior o denominador, menor é o quociente, não é isso? Então, se a massa for maior, menor será a aceleração para uma força constante. Mas esta observação que eu estou acabando de circular aqui é importante? Muito importante, porque ela resume a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a aceleração é proporcional à força, diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto mais força, mais aceleração. Quanto menos força, menos aceleração. E esta aceleração é inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto mais massa, menos aceleração. Quanto menos massa, mais aceleração. Porque o corpo mais leve acelera com mais facilidade. Ok? Então está aqui o resumo da segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é uma operação vetorial que a gente faz quando aparecem várias forças em um mesmo corpo. Sabendo calcular a força resultante, basta multiplicar, dividi-la pela massa, que eu vou conhecer a aceleração. Lembrando que a aceleração é força dividida por massa, certo? É uma breve explicação de como funciona esta segunda lei. Na verdade, na sala de aula nós vamos abordar com mais tranquilidade, mas nos próximos vídeos eu vou aplicar alguns exemplos para que você possa conhecer a aplicação dessas leis, destas três leis, ok? Mas eu disse no começo do vídeo que eu ia destacar algumas forças, né? Algumas forças importantes. Então vamos falar de algumas forças que nós podemos encontrar no nosso trajeto. Muito bem, então vamos falar de uma força que
é muito clara nestas três imagens que eu coloquei aqui. Se você observar, eu tenho o bloco A e o bloco B nessa primeira imagem. Ambos estão ligados, ambos os blocos estão ligados por esse fio. Aqui eu tenho também um bloco A e um bloco B. O bloco A no plano inclinado, um fio que passa pela roldana e pendura o bloco B. Ambos estão ligados por um fio. Aqui esse bloquinho aqui está pendurado num teto, né, por um ponto A e um ponto B ligados por um fio também. E então em todas essas figuras você tem algo que está ligado em fios. Dessa forma a gente pode dizer que existe uma força específica que é chamada força de tensão. A força de tensão aparece aqui, por exemplo, ó, a força F que está puxando o bloco B faz com que o bloco B puxe o bloco A para a direita. E em reação, o bloco A faz uma força aqui para trás no bloco B. Então você tem uma tensão aqui e outra tensão aqui. São duas forças, uma fazendo o B fazendo em A e outro A respondendo em B, ação e reação. No mesmo fio, dois blocos ligados pelo mesmo fio, essas duas tensões sentidos opostos, elas são ação e reação, ok? Agora na figura de baixo do plano inclinado, nós temos uma força aqui, por exemplo, o B está sendo atraído para baixo pela força peso. Não é isso? Eu vou colocar aqui o peso de B. E esse bloco B, então, ele vai tentar arrastar o bloco A com uma força aqui no fio, que é a tensão. E o bloco B arrastando o A reage no B com a força apontada aqui para cima, ao longo do mesmo fio. É a mesma tensão. Então essa tensão que é feita em A é igual à tensão que é feita em B, porque ambas estão no mesmo fio, ok? Ambas estão no mesmo fio. Agora aqui o bloco de cá, eu tenho um peso, eu tenho um peso para baixo, né? Um peso aqui apontado para baixo, que é uma força que a Terra faz. Esse peso faz uma tensão lá no teto, correto? Faz uma tensão aqui no teto, ó. Essa tensão é apontada para baixo. Vamos colocar aqui de uma outra cor, um azul. É realizada aqui uma tensão T para baixo, porque o peso do bloco está sendo realizado. E o bloco reage também com a tensão para cima. Então você observa que tem um mesmo fio com duas tensões. Essas tensões são iguais. Essa tensão aqui e essa outra, ação e reação. Então no mesmo fio, sempre você vai ter duas tensões e ambas de mesmo valor. Ok? Então essa é a força de tensão. A nossa próxima força é a força normal. Essa palavra normal, ela quer dizer que a força está na perpendicular, numa direção perpendicular ao plano. Veja que aqui você tem uma mesa, nessa figura que eu vou chamar de figura 1. Você tem uma mesa e tem uma xícara sobre a mesa. A força que está de vermelho apontada para baixo é a atração gravitacional, que é a força peso. Quando a Terra puxa a xícara para baixo, a xícara empurra a mesa, não é? Essa aqui não é a mesa? Então a xícara vai empurrar a mesa para baixo, fazendo uma força contra a mesa. E a mesa responde na xícara com a força para cima. Quem é essa força que a mesa faz na xícara apontada para cima? É a normal, que se contrapõe ao peso. Agora, olha para a figura que eu vou chamar de figura 2. Eu tenho uma rampa amarela e tem um bloquinho sobre a rampa. O peso está aqui. É a força que a Terra faz sobre o bloquinho. A peso não é uma força perpendicular, não é uma força vertical apontada para baixo? Sim. Então olha só, o bloquinho cinza está sendo puxado e ele empurra a rampa. Ele empurra a rampa nessa direção que ele está sendo, digamos, atraído pela Terra. E a rampa vai responder com uma força perpendicular apontada para cima, que é a força normal. Então se você tem uma superfície e tem alguma coisa em cima dessa superfície, por exemplo, você tem aqui um recipiente qualquer, digamos, um recipiente como esse daqui, uma garrafa,
né? Uma garrafa. Essa garrafa tem um peso que é apontado para baixo e uma normal que é apontada para cima. Por quê? O peso é devido à ação gravitacional e a normal é devido à superfície de contato. Se não tiver superfície, não tem normal. Por exemplo, lembra que um teto, uma bolinha pendurada no teto. Aqui é o teto. E aqui a bolinha é atraída pela força gravitacional para baixo. E ela faz uma tensão aqui e outra tensão aqui. Então são forças de tensão. E aqui é força peso. Não tem normal. Só tem força normal se houver um contato com alguma superfície. E essa força normal sempre é perpendicular à superfície. E essa próxima força que eu vou falar é a força de atrito. Veja que esses dois homens aqui estão com duas, digamos, vassouras apropriadas para o gelo, que esse piso onde eles estão pisando é o gelo, e tem uma bola aqui de curling, né, que eles falam, é de granito, e ela desliza sobre o gelo. E eles vão varrendo o caminho pelo qual a bola vai atravessar para diminuir o atrito entre a superfície da bola com a superfície do gelo. Eles, ao fazer esse movimento essa fricção da vassoura no gelo, aumenta a temperatura do gelo e chega ao ponto de fusão. O gelo começa a ficar líquido e diminui o atrito, e a bola vai deslizando com mais velocidade até chegar num ponto em que eles desejam. E nessas figuras aqui, eu tenho aqui a figura 1, né? O corpo está parado, o bloco de amarelo está parado e tem uma força sendo realizada sobre ele para a direita, e aparece uma força de atrito para a esquerda, é o que impede esse bloco de ir para frente, para a direita. A força normal com a força peso se anula, né? E a força F aqui com a força de atrito também se anula, fazendo com que o corpo fique em repouso. Quando a pessoa começa a fazer uma força F para a direita, tal que ela seja maior do que a força de atrito estático, que eu esqueci de dizer que aqui o atrito é estático, né? Atrito estático, porque o corpo está parado. Quando a pessoa começa a fazer uma força que é maior do que a força de atrito estático, máxima, né, que é a força de atrito que o bloco e a superfície conseguem propor, e a força de atrito então que está para a esquerda é vencida pela força para a direita, e o corpo vai numa velocidade v para a direita, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um aplicativo, uma simulação. Aqui eu tenho uma pessoa, aqui o solo está com uma parte muito rugosa, então o atrito vai ser muito grande. Eu vou até diminuir um pouquinho, não, deixa o atrito do jeito que está. Vou colocar essa geladeira aqui e vou colocar a pessoa para empurrar essa geladeira com a força aplicada para a direita, e a força de atrito é para a esquerda. Você está vendo a força de atrito com a setinha vermelha. À medida que eu aumento a força para a direita, a força de atrito também vai aumentando. Por quê? Porque a geladeira continua parada e as duas forças têm sentidos opostos, mas são iguais. Eu vou aumentando a força que a pessoa vai fazendo, a geladeira não sai do lugar porque a força de atrito impede. Mas se eu diminuir o coeficiente de atrito, estou diminuindo aqui, a superfície está ficando mais lisa. Então a força de atrito estático máxima vai ser menor. Então eu vou fazer uma força aqui na geladeira, vou empurrar a geladeira com mais força, vou empurrar com mais força, vai crescendo as duas, até que a força de atrito que está para a esquerda não aguenta mais, não sobe, não consegue crescer mais. Ela para de crescer e a força da direita continua crescendo e a geladeira entra em movimento. Olha lá que legal. Aí, pela lei da inércia, a força de atrito continua enquanto a geladeira estiver em movimento, e a força de atrito faz a geladeira parar. Vou diminuir a força de atrito, o coeficiente de atrito entre a superfície e a geladeira para fazer com que a força de atrito seja demore mais para parar a geladeira. Vamos lá para vocês perceberem. Olha lá, o atrito estático ficou menor. Eu estou empurrando a geladeira, ela ganhou velocidade, e a força de atrito ainda continua. Agora é força de atrito cinético, vai fazer a geladeira parar. Veja bem, força de atrito. Aí a força de atrito para de funcionar também. Ok? Então você tem uma força de atrito que tende a impedir o movimento das coisas. Eu vou colocar uma caixa sobre a geladeira e vou colocar a pessoa para empurrar aqui, e a força de atrito para de crescer,
e eu continuo colocando uma força de 500 newtons, vai ganhando velocidade, porque tem aceleração pela segunda lei de Newton, e eu paro de aplicar a força de atrito ainda continua, né? E ela vai tender a fazer a geladeira parar, só que como a força está pequenininha, a geladeira vai demorar mais a parar. Quer ver? Olha a velocidade da geladeira diminuindo, ó. Olha lá o velocímetro, tá vendo? O velocímetro está mostrando que a velocidade está diminuindo porque existe uma força contrária ao movimento. Essa aí é a força de atrito cinético, né? É a força de atrito cinético. Como o coeficiente de atrito é bem pequeno, eu diminuí ele aqui nesse marcador, a força de atrito vai ser pequena até que para a geladeira, ok? Então são algumas forças que nós já sabemos que existe. Eu só estou falando nesse vídeo aqui para reforçar ainda mais a noção das forças para vocês, e espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou estar aplicando as leis de Newton para favorecer o nosso aprendizado. Um forte abraço do professor Éder, até o nosso próximo encontro.